Mas, ô Sérgio, 93, o título do Paulista, esse é o título. Sim. Esse é o título. Agora deixa eu falar, você chegando, moleque, o ambiente era péssimo, o que eu digo em relação à neurose. Porque, por exemplo, eu sou corintiano, você sabe. Eu peguei lá o finalzinho dos 23 anos de fila. Era uma noia total. Sim. O torcedor ia pro jogo, né? E o primeiro jogo, o Corinthians ganhou 1-0 gol do Viola. Esse primeiro jogo foi complicado. Você deu uma... Não é tremer, vai. Mas deu um medo a mais, pô. Porque a pressão era muito grande para um moleque chegando. Depois eu fui descobrir essa questão do medo de tremer mais pra frente, sabia? Porque quando você é jovem, cara, pra mim tudo era a primeira coisa, novidade pra mim. E eu não tinha medo. Lógico que você tem aquele frio na barriga. E eu me sentia assim, cara, com tanta fé, com tanta vontade, que eu falava, se eu estou aqui hoje, porque é pra mim o negócio. E eu fazia, igual o meu treinador de goleiro falava, o Zé Mário, né? Ele falou assim, ó, faz o que você treinou, não inventa, que tá tudo bem. E personalidade. No jogo, você sabe, faz a leitura do jogo, faz o que você sabe fazer. Pronto. Então eu olhava pra cima, cara, depois fui ver 104 mil pagantes, e eu lá naquele time, primeiro campeonato, substituindo um ídolo, Claro Veloso. E aí, cara, eu olhei pra cima assim, falei assim, agora é comigo o negócio. E eu fui pra cima, não tem esse negócio. E lógico, o primeiro gol, quando o Neto bate ali, que aí botaram até a culpa de mim, no Mazinho, que o Viola apareceu, tudo bem, fomos cobrados, depois o Vanderlei levou a gente lá pra Atibaia, e aí fizemos um trabalho intenso de uma semana. Mas, cara, depois no segundo jogo, peguei uma falta do Neto, fui bem, e aí nós fizemos os gols e ganhamos o título. Então, nada por acaso. E de lá pra cá, aí mais pra frente, eu fui perceber o que era responsabilidade de verdade, porque eu comecei a ver, sentir mesmo, né? Porque eu já tinha passado por um título, já estava disputando uma Libertadores. Você começa a ver o grau de responsabilidade que você tem perante um time, como é o Palmeiras. E você é o último homem, jogando ali, com aquelas feras. Eu tinha 3 anos, subindo do profissional. Então, aos poucos você vai vendo a importância. Aí que você começa a ver, sentir mesmo a responsabilidade do negócio. Antes eu falei, vambora. E daí eu comecei. Ô, Sérgio, vocês ficaram muito no veneno com o Viola? O Vanderlei usou muito aquilo? Muito. Não só ele, como a própria torcida também, né? Nós fomos cobrados demais pela torcida nesse momento do primeiro jogo. Pro segundo, a torcida foi lá, né? Fez protesto e tal. Logicamente, do jeito que sempre faz. Não agrediu ninguém, foi lá sempre da maneira tranquila. E nós, jogadores, tínhamos a proteção ali de jogar e trabalhar, e tínhamos uma oportunidade no segundo jogo. A gente sabia que o nosso time era melhor, mas o jogo se resolve dentro das 4 linhas. E aí o Vanderlei usava isso aí todos os dias à noite, na pré-eleição, antes do jantar. Aliás, depois de jantar ele falava, reunião, aí mostrava a foto do Viola lá, aí vinha o Brunoro, e aí falava do jogo. Cara, foi falando todos os dias, chegou no sábado. Nós tava indo eu lembro que da pré-eleição daqui do Transamérica pro estádio, né? Aí o Vanderlei falou assim, eu preciso falar muita coisa? O pessoal olhou e falou assim, deu escalação, aí o Evair, os caras falaram assim, não, professor, não precisa falar mais nada. Cara, e aí no ônibus, nós fomos no ônibus muito silêncio, eu lembro até hoje. Quando chegou lá... Não tinha o samba? Não, todo mundo quietinho. Aí eu olhava assim e falei, cara, e aí todo mundo... Estranho isso, né? Não é que tava todo mundo louco pra chegar a hora do jogo, sabe? Aquela ansiedade. E aí chegou lá na hora do vestiário, você vai se trocando e tal. Aí eu lembro que nós tava subindo, o Evair olhou pra trás e falou assim, ó, quem tiver com medo pode voltar. Que daqui pra frente ninguém vai segurar a gente. O Evair falou na escada? Na escada. Quem tiver com medo aí pode voltar. E assim, rapaz, isso aí... Então eram jogadores experientes, por exemplo, o Evair, o Sampaio. Eu tinha 23, os caras tinham 28, 29. O Zinho, o Edmundo moleque, o Roberto Carlos moleque. Tudo novo e, cara, vamos pra dentro. Ô, Sérgio, você acha que esse tipo de coisa hoje em dia ainda pega? Você acha que esse tipo de preleção, pegando um jogador, caramba, pega ou isso virou parte do passado? Porque a gente vê hoje tá muito profissional, muito empresa, muito CEO, muito, né? É mais tática, é as linhas de 4, essas blá 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 todo. Eu acho que não muda a essência não, Beija, porque desculpa, a adrenalina... Por exemplo, o cara, vamos lá, você tá hoje jogando lá, o Paulo Nunes faz um negocinho hoje, uma zoeira. Você acha que o treinador hoje vai pegar aquilo e vai usar hoje, numa preleção? Usa.
Usa? Ainda usa. Eu acho que é de pouco diferente do que no passado, porque o passado não tinha tantas câmeras e tal, mas existia provocação ainda, lembra? Não tem hoje essa provocação tão livre, porque hoje tudo está politicamente correto. Mas eu digo, por exemplo, uma palavra, uma atitude do adversário que pode mexer, isso acontece ainda. Naquele jogo você falou alguma coisa pro Viola no campo? Não. Fala a Não dá, verdade. não dá. Quando ele cai e começa a imitar? Não falei nada, não dá Não, pra e você falar depois, nada. no jogo seguinte, ganhou. Vocês falavam alguma coisa pra ele? O Clebão falava, o Antônio Carlos falava? Cara, ninguém falava nada. A gente só queria jogar e dentro de campo você viu a zaga Era ali. tanto sangue nos olhos assim? Nossa, você é louco. O negócio foi... Porque você pega a semana inteira trabalhando, sendo cobrado. E aí você chega na hora do jogo, tanto é que o Zinho faz o gol, né? Quando ele faz o primeiro gol ali, que vira assim de costa, ele nem vê direito. Eu lá atrás comecei a olhar, falei, cara... E aí você começa a passar um filme. E quando ele faz o primeiro gol, que a gente consegue ali já... E aí depois foi em sequência os gols aparecendo. Então... E legal que pra mim, que era tudo a primeira vez, eu comecei a ver, por exemplo, quando o Evair foi bater o pênalti, que tava na prorrogação. Cara, eu tinha apostado com o Evair, o Evair batia muito bem. Eu tinha brincado com ele uma semana antes da final do primeiro jogo, eu tinha apostado com ele 10 pênaltis e ele falou assim, ó, se você pegar um, eu te pago um jantar. Eu não peguei nenhum, cara. Jura? Pulava no canto, acertava, batia na redinha, não conseguia pegar. É mesmo? Ele fez... Ele fez. E Aí, ele era com cara, essa confiança. ele era sem assim... Caramba, fora que da história curva. legal, 10 pênaltis. Fora da curva. Mas não sabe o que eu tô falando. E aí, no jogo, quando eu olhei assim, que eu tô lá atrás, que aí o empate já era nosso, que ele vai bater o pênalti, eu falei assim, não é possível que agora ele não acertar o decisivo, né? E a história do Evair é tão engraçada, assim, é tão legal, que o Evair tinha passado um momento difícil, que ele tinha sido afastado, aí o Otacílio Gonçalves Chapinha trouxe ele de volta, reaproveitou, e ele foi o cara Foi por causa daquela treta com o Nelsinho? Foi. Teve esse episódio que nem até hoje ninguém sabe, tanto ele como o próprio Jorginho, Ivan e o Andrei, os 4 foram afastados. E o Evair, por conta do contrato, ele treinou separado. Foi difícil pro Evair, cara. Qual foi o motivo? Não lembro, cara. Ninguém sabe até hoje. Eu não... Só sei que realmente... Eu entrei de segundo goleiro por conta disso, que o Ivan foi afastado. E aí começou. E aí o Evair foi tão importante nessa final, nessa trajetória nossa aí, que, cara... Ele foi o cara pra Bom, nós. Sérgio, mas por que todo jogador daquele time fala o time era bom demais, mas o ambiente difícil? No ambiente não era difícil, o ambiente era assim... Você se dava com todo mundo? Me dava com todo mundo. Por exemplo, o Edmundo, o cara tinha sua personalidade. O Antônio Carlos era um cara diferente, né? O Clebão, esses caras já tinham era seleção, vieram de fora. O Edmundo vindo do Rio de Janeiro, o Edilson, Roberto Carlos, tudo garoto, né, cara? E aí os caras já com o nome, fazendo o que estavam fazendo em São Paulo, pô, você vê. E aí a área dos goleiros, que aí o Marcão, que a gente ficava mais... O Amaral, que tinha subido há pouco tempo, o Flávio Conceição. Esses caras eram assim, como dizer, os mais novos, que não tinha muita voz ativa. Eu tinha que escutar os caras, César Sampaio, Zinho, os capitães. E aí existia, sem dúvida nenhuma, um clima, e às vezes de um crescer mais que o outro, mas dentro de campo. O Edmundo brigava com muita gente, o Edmundo brigou com o Evair, com o Sampaio, com o próprio Antônio Carlos. Então, mas ele era um cara que era autêntico, ele brigava, mas era pelo time. Não era bem, o beijo não era ruim não, cara. O beijo era... Só tinha esses momentos dos caras, do nada, sai na porrada.